ajudando pessoas a se recuperarem. E esse é um trabalho que Deus tem assim me concedido e me dado para a honra e a glória do nome dele, esse privilégio de trabalhar com pessoas. E é muito gostoso a gente fazer o trabalho e de repente você vê as pessoas estarem bem, estarem recuperadas e estarem emocionalmente já mais equilibradas, mais tranquilas, sem tanta ansiedade, sem tanta angústia. E isso é gostoso quando a gente começa a ver isso acontecer. E hoje a gente vai estar falando, a Denise me pediu para a gente estar ministrando um pouquinho sobre culpa e perdão. Então nós vamos estar nesse momento falando um pouco sobre isso. A gente tem um PowerPoint lá, não sei se... Tá lá? Marcos... Você quer dar uma olhada lá? Ah, já tá. Então, eu fiz um PowerPoint ali, mais ou menos, para nós irmos acompanhando. E coloquei lá, né, a cura pelo perdão. E vamos estar falando também um pouquinho sobre culpa. E antes de eu começar a seguir no PowerPoint, eu vou te dar o sinal aí na hora que a gente vai começar nele mesmo. Mas antes eu queria colocar um pouco sobre culpa, né? A culpa é algo que eu vejo isso dia após dia, lidando com pessoas, e a gente observa que a culpa é algo que as pessoas vêm carregando dia após dia. E quando uma pessoa ela carrega culpa, seja na área que for, seja porque um relacionamento acabou, seja porque alguma coisa aconteceu lá na sua relação com seus pais, com família, primo, tio, amigo, trabalho, enfim, a área que for. A culpa, ela na verdade tira a paz, né? Ela faz com que você carregue um peso muito grande o tempo inteiro. Eu às vezes vejo casos de pessoas que foram abusadas, na verdade, em algum momento da vida, quando ela não teve culpa de ter passado por aquilo, e às vezes ela carrega aquela culpa, ou ele carrega aquela culpa enorme, achando que fez alguma coisa e que aquilo é que proporcionou aquele ato, aquele abuso naquele momento. E na grande verdade é que a maioria das vezes, diria 90%, não é culpa da pessoa, né? Às vezes é uma pessoa que você deparou que tinha algum distúrbio, que tinha algo nele ou nela que não estava bem sintonizado, e aquilo então causou esse tipo de abuso. Tem muitas pessoas que utilizam, né, de abuso de palavras, abuso sexualmente, e assim vai. É uma quantidade grande de tipos de abusos que acontecem. E às vezes a pessoa que foi abusada carrega uma culpa, um peso, a qual ela não foi culpada, a qual ela não teve participação ali naquele momento, e ela foi literalmente usada naquele momento. E carrega às vezes uma culpa enorme. E essa culpa, eu estou colocando nessa área, porque eu vejo acontecer muito nessa área, trazendo culpas que não são reais, não são verdadeiras. Nós chamamos que são culpas irreais. Elas não acontecem verdadeiramente na vida, e você carrega aquilo desnecessariamente. Então, se livrar da culpa é algo muito importante. Como que a gente se livra da culpa? Nós nos livramos da culpa quando nós entendemos tudo aquilo que aconteceu. Nós temos uma história, você tem, eu tenho. Na nossa história, aconteceu coisas boas na história de vocês, aconteceu coisas difíceis. E a gente nunca pode esquecer disso, que a gente tem uma história e que nós somos frutos dessa história, na verdade, que nós vivemos. E nós necessitamos de nos vencer. E para que essa culpa para que a gente possa se livrar dessa culpa, a gente primeiro precisa entender aquilo que você viveu, o que aconteceu ali na sua vida, e você precisa entender que não houve, né, que você não foi culpado daquela ação. E em alguns momentos, em outras áreas, você às vezes teve culpa de alguma área, e aí então precisa entrar o perdão. Você precisa se perdoar. Precisa entender que todos nós erramos. Você erra, eu erro, todos nós erramos em algum momento da vida. E a maioria das vezes que nós erramos, muitas delas até nós queremos acertar. Mas às vezes escolhemos de forma errada. Nossa escolha, ela determina o que vai ser lá na frente.
as escolhas que nós fazemos, até nos momentos, às vezes, impensados, nos momentos em que você está com amigos. Eu ouço muita gente que se perde, às vezes, da adolescência para frente, justamente por causa de ambientes de amigos. Então, selecionar amigos é algo muito importante, com quem você está andando, quem são esses amigos que você está. E há poucos dias uma menina me disse, olha, eu tive uma criação maravilhosa, meus pais foram ótimos pais, e assim, eu diria que tudo estava concorrendo para me ter uma vida equilibrada. Mas quando cheguei na adolescência, eu acabei fazendo alguns amigos, e esses amigos me levaram, na verdade, eles não me levaram, eu também estava junto e escolhi, foi o que ela me disse. Mas eles disseram, vamos experimentar um pouco, né, de drogas, vamos experimentar, e ali começou aquela coisa de curiosidade, né? A curiosidade é algo terrível para fazer a gente cair. Quando você tem curiosidade, que você quer saber como é que é, seja a área que for, seja curiosidade com relação a drogas, com sexo, com mentir, qualquer área, que você começar a ter curiosidade, você lembra? Pensa antes. Porque a curiosidade, ela é um perigo na nossa vida. A gente tem uma tendência da queda muito grande quando você começa a ficar curioso de ver como é que é alguma coisa. Porque às vezes as explicações vêm para você. Ó, isso não deve, aquilo não é bom, tal. Mas você fica naquela curiosidade de saber como é. E aí é esse o grande perigo. Quando essa curiosidade bate, e aí então há uma margem grande de queda. Então, queridos, trabalhe em cima da curiosidade para que você, lembre sempre, quando pintar, você começa a frear, para que você possa realmente estar livre de queda. Outro detalhe, então, voltando aí na culpa, é muito importante, queridos, nós entendermos que, como na nossa história houveram coisas difíceis, houveram perdas, houveram decepções, houveram medos, tudo isso com certeza você viveu na sua história, eu vivi na minha história. Nós não passamos por essa terra, infelizmente, sem passar por momentos difíceis. Uns às vezes passam mal, mais, outros menos. Se você perguntar por quê, a razão são muitas. São escolhas, família. Às vezes a família não é muito estruturada, que já vem, né, como uma bola vindo já dos avós, dos bisavós, e assim vai vindo. Às vezes vai vindo em cadeia as desestruturas, e elas vão passando nas gerações, às vezes. Então, as razões são várias, na verdade, porque nós passamos. Mas a verdade é que nós passamos. E a verdade é que quanto mais você carrega culpa, mais pesado fica. Quanto mais você sente ódio, mais difícil fica. Então, queria falar assim rapidamente de uma história, que é a história de José. Muitos de vocês conhecem a história de José. José foi um homem de Deus. Na verdade, José tinha lá o seu pai, Jacó, seus irmãos, e José era o caçula. O texto que vai estar depois, se você quiser ler em casa, é Gênesis 37 a 39. Não vou ler porque é longo, então vou narrar assim bem rápida a história. Então, a Gênesis 37 e 39 vai narrar essa história que eu vou falar rapidamente. José foi um homem muito temente a Deus, mas ele era o caçula na época, e ele então ia junto com seus irmãos, e os seus irmãos sabiam que o pai tinha uma preferência por ele. E José começou então, sabia que essa preferência existia, ele acabou também dizendo